Vamos redigir. Aqui é o professor Jackson. Nessa videoaula nós iremos resolver a segunda lista de exercícios e todas as questões aqui tratadas são da banca Universidade Patativa do Assaré. A primeira questão vai dizer o seguinte: eu tinha X reais, gastei 1/5 do que tinha, depois gastei 2/3 do que sobrou e no final fiquei com 10 reais. Quantos reais eu tinha? Então ele quer saber o valor de X reais, já que a questão no início diz que essa pessoa tinha X reais, tá certo? Uma das maneiras de nós resolvermos é o seguinte: inicialmente a informação da questão é essa, que o valor inicial é X reais. Outra informação é que ela gastou 1/5 desse valor. Então a gente vai calcular 1/5 de X. 1/5 de X é igual a X sobre 5, porque 1 vezes X é X e o denominador é 5. Bom, se eu tinha X reais e gastei X sobre 5, qual é o cálculo que nós temos que fazer para obter o que foi que sobrou? Isso é bem prático, porque, por exemplo, se você tinha 100 reais e gastou 20, você ficou com 80. Como é que você chega nesse 80? Pega o que você tinha menos o que você gastou. No caso, x menos 20. Nesse caso, a gente vai fazer x menos x sobre 5. Nessa maneira aí, a gente tem uma subtração de frações, em que a gente tem que calcular o MMC, porque os denominadores são diferentes. Não apresenta-se aí o denominador de x, só que nós subentendemos que é 1. E o MMC de 1 e 5 é 5. Tirando o MMC, o processo que nós iremos fazer sempre é o mesmo. Primeiro nós dividimos pelo denominador, depois nós multiplicamos esse resultado pelo numerador. Então 5 dividido por 1 é 5, vezes x, 5x, menos, porque o sinal aí é de menos, 5 dividido por 5 é 1, vezes x é x. 5x menos x, 4x sobre 5. Então me sobrou essa quantia aí. Uma outra afirmação da questão é que ele diz que gastei 2/3 do que sobrou. Então eu vou calcular 2/3 de 4x sobre 5. Fazendo isso, eu tenho a multiplicação de frações, onde nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 4x, 8x, 3 vezes 5, 15. Então a gente vai ficar com 8x sobre 15. E a última afirmação que ele nos traz é que fiquei com 10 reais. Bom, imagina que eu tenho 100 reais. Eu gastei 50 reais e gastei 40 reais. Então eu vou ficar com 10 reais. Qual é a equação que a gente pode fazer em relação a isso? Nesse exemplo que eu estou colocando para vocês. Vou fazer 100 menos 50 menos 40 igual a 10. Então eu vou pegar o valor que eu tinha menos o que eu gastei. Aí eu vou igualar o que eu fiquei no final. Então nesse caso eu tinha x reais. Aí eu vou tirar 4x sobre... x sobre 5, que foi o que eu gastei. O outro gasto que se teve foi 8x menos 15. Então eu vou tirar também 8x sobre 15. E vou igualar a 10. Então a equação que a gente vai ter é essa. Ó. X menos x sobre 5 menos 8x sobre 15 igual a 10. A gente está diante, nesse caso, de uma equação do primeiro grau. Só que é com frações. Então é preciso tirar o denominador. Pegar o denominador 5 e 15 e tirar o MMC, tá certo? Então vamos lá. Calculando o MMC de 5 e 15, eu percebo que dá para dividir por 3. O 15 é divisível por 3, então dividindo por 3, eu repito 5, e 15 dividido por 3 é 5, então vai ficar 5 e 5 embaixo. Dá para dividir por 5. Dividindo por 5 fica 1 e 1. Quando terminar em todos os valores iguais a 1, aí eu paro essa decomposição em fatores primos. Então basta multiplicar o que eu obtive do lado direito aí que eu destaquei em azul. Então MMC, basta fazer 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Então MMC é 15. Aí primeiro eu divido, depois eu multiplico. Fazendo da esquerda para a direita, o denominador de x é 1. Então 15 dividido por 1 é 15. Vezes x, 15x. Menos 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes x, 3x. Menos 15 dividido por 15 é 1. Vezes 8x, 8x. Igual 15 dividido por 1 é 15. Vezes 10, 150. O 15 é o denominador de toda a equação. Quando você tem essa situação, você pode cancelar o denominador somente nessa situação. Quando o denominador for para toda a equação.
Pronto, a gente ficou só com o numerador e vamos fazer a subtração do x. 15x menos 3x dá 12x. 12x menos 8x vai dar 4x. Então a gente tem 4x igual a 150. X é igual a 150 dividido por 4. 150 dividido por 4 é igual a 37,50. Dentre as opções, 37,50 é a letra B. Ou letra C. Então, pode marcar 37,50, letra C. Uma outra forma de você fazer a questão, em vez de você usar os x reais, você poderia usar os valores das alternativas. Então, você vai supor que o x é 21,40. E no final de tudo, você vai perceber se sobrou 10 reais. Se não sobrou 10 reais, então não é a letra A. Aí você vai para a letra B. Não foi a letra B, aí você vai para a letra C até chegar ao resultado, tá certo? Então, em vez de você usar x reais, pode utilizar o valor das alternativas. Só que nesse caso você vai ter que testar cada uma delas. Nesse caso a gente vai chegar só até a letra C, tá bom? E em ordem A, B e C. É uma dica de solução caso você não tenha nenhum em mente. Você pode fazer aí teste nas alternativas. Vamos agora para a questão número 2. Na questão 2, 4 costureiras confeccionam 100 roupas em 72 horas. Em quanto tempo 6 costureiras confeccionam a mesma quantidade de roupa? A gente está diante aí de 13 grandezas. Número de costureiras, número de roupas e o tempo gasto em horas. Se eu tenho 13 grandezas, eu tenho a regra 3 composta, né? Porque quando eu tenho mais de 2 grandezas, a regra de 3 ela é composta. E aí a gente já fez questões aí no vídeo passado, na primeira lista de exercício. A gente vai fazer uma tabela de acordo com os dados da questão, em que nós temos número de costureiras, número de roupas e tempo em horas. A questão me afirma que 4 costureiras conseguem fazer 100 roupas em 72 horas. Quer saber em quanto tempo 6 costureiras vai fazer a mesma quantidade de roupa. Olha a dica de questão que eu disse. Quando vocês têm os mesmos valores na mesma coluna, vocês não precisam levar em consideração. Então, em vez de você relacionar 3 grandezas, você vai só relacionar 2, a primeira coluna e a terceira, tá certo? Eu vou colocar uma seta para baixo, onde tem a variável, e aí eu vou analisar na primeira coluna se a grandeza é direta ou inversa. Bom, se com 4 costureiras eu demoro 72 horas, se eu aumentar essa quantidade de costureiras, o que é que eu espero? Que eu gaste menos tempo. Então, observe que enquanto eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Por isso, essa primeira coluna é inversa. Então, eu vou colocar a seta ao contrário, tá bom? Então, vai ficar 72 sobre T igual a... Aí eu vou ter que inverter esse 4 sobre 6, então vai ficar 6 sobre 4. A gente chega diante dessa equação. A gente pode perceber que 6 e 4 são pares, então para facilitar suas contas, você pode simplificar o 6 e o 4 dividindo ambos por 2. Metade de 6 é 3, metade de 4 é 2. Então vai ficar 72 sobre T igual a 3 sobre 2. Se você quiser também, pode simplificar os numeradores. Observa que 72 e 3 são divisíveis por 3. Só se você quiser, se não, faz logo direto meio pelos extremos, né? Fazendo a simplificação por 3, 72 dividido por 3 é 24. E 3 dividido por 3 é 1. Então vai ficar 24 sobre T igual a 1 sobre 2. Fazendo-se aí meio pelos extremos, T vezes 1 é T. 24 vezes 2, 48. Então T igual a 48. Dentre as opções, 48 é a letra B. Então, segunda questão, letra B. Ok? Na terceira questão, diz: João vai à escola a pé. Todo dia ele percorre 2.000 metros para chegar à escola. Porém, ontem João teve que ir por outro caminho, aumentando seu percurso em 1/4 do que estava acostumado. O percurso percorrido por João ontem foi de... Observa que o percurso no enunciado da questão é expresso em metros e nas alternativas está em decâmetros. Então a gente vai ter que transformar. Ou você transforma logo esse 2.000 metros em decâmetros, e aí você obtém o resultado em decâmetros, ou faz o cálculo em metros e depois transforma para metros, tá certo? Eu vou fazer o cálculo em metros e depois transformar, mas fica aí ao seu critério. A questão diz que ele vai ter um aumento no percurso de 1/4.
desse valor, ou seja, era 2.000 metros. Se vai ter um aumento, eu vou somar com a quarta parte desse valor, ou seja, a quarta parte de 2.000. 2.000 dividido por 4 vai dar 500. Então, 2.000 mais 500, 2.500 metros. Agora a gente vai ter que transformar para decâmetro. A gente tem uma tabela de unidade de comprimento, tá aí para vocês. São 7 unidades de comprimento. Eu vou falar da esquerda para a direita. Então nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Observa que a base é 10. Cada casa que a gente avança, a gente multiplica por 10. E cada casa que eu volto, eu divido por 10. Tá certo? Bom, eu estou em metros e quero vir para decâmetros. Eu vou voltar uma casa, eu vou dividir por 10. Então, pegando esse 2.500 e dividindo por 10, basta cancelar os zeros. Então, vai me sobrar 250. Isso quer dizer que 2.500 metros é igual a 250 decâmetros. Dentre as alternativas, no caso aí, letra A. Então, essa questão fica resolvida. Terceira questão, letra A. Quarta questão. Seja A o conjunto, tá aí os elementos do conjunto. Assinale a alternativa incorreta. Inicialmente, possivelmente, vocês tenham estranhado esses colchetes aí, essas chaves, perdão, dentro desse conjunto. Mas o que eu quero que vocês observem sempre que estiverem diante de conjunto como esse, quais são os elementos, né? Então vamos observar o seguinte: nós temos o conjunto A e a questão, como vocês podem perceber, ela quer saber a alternativa incorreta, tá certo? A alternativa aí falsa. A gente vai fazer o seguinte: nós temos esse conjunto, o conjunto A, e inicialmente eu tenho que saber quais são os seus elementos. Eu disse para vocês que em relação a conjuntos, os elementos eles estão separados entre as chaves. Então, para me representar conjunto, essa é uma das representações. Eu tenho 3 representações possíveis. Essa é uma delas. Conjunto A, então tem a letra de forma igual. Quando eu vou começar a colocar os elementos, eu tenho que abrir chaves. Observe que eu tenho a primeira chaves aí. E aí, quando eu terminar de colocar todos os elementos, aí eu fecho chaves, tá certo? E aí o que vai ficar entre essas chaves são chamados de elementos. E esses elementos, eles são separados por vírgula ou ponto e vírgula. Então, pegando-se essa ideia, os elementos que nós temos é o seguinte: o elemento é o algarismo 1, como vocês podem observar, é o algarismo 2. Aí eu quero que você visualize esse 2 e 3 como sendo uma imagem, como é um elemento só. Então eu tenho um terceiro elemento. Eu tenho um quarto elemento, que é esse símbolozinho aí, é o O cortado. É um símbolo norueguês que comumente representa o conjunto vazio. E eu tenho o último elemento, que é essa imagem aí, que é abre chaves, 1,2 fecha chaves. Então tudo isso é um elemento só. Se o elemento fizer parte do conjunto, eu digo que ele pertence. Se não fizer, não pertence, tá certo? Antes de nós observarmos as alternativas, é importante você observar que esse O cortado, ele é elemento do conjunto. Então, ele pertence ao conjunto. Aí, uma observação, que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, nós temos essa informação aí. Guarda essa informação aí. Coloca aí, anote aí. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, certo? Então, vamos lá. Vamos analisar as alternativas e marcar a incorreta. Na letra A, esse símbolo é elemento do conjunto A? Como vocês perceberam aí, quando eu elenquei os elementos, ele é o quarto elemento. Então, se ele é elemento do conjunto, então ele pertence. Então, essa letra A é verdadeira. Letra B. Letra B me diz que vazio está contido em A. Eu pedi para que vocês anotassem que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, a letra B também é verdadeira. Letra C. Esse conjunto está contido em A. Então, eu tenho um conjunto aí, abre chaves. E tenho 2,3 fecha chaves. Isso é um conjunto. Bom, para que esse conjunto esteja contido em A, só o 2 tem que pertencer ao A e só o 3 tem que pertencer a A. Se observar, 2 ele é elemento de A, mas só o 3 não é elemento de A.
então não está contido em A, tá certo? Então, por isso, letra C é falsa. Como a questão pede a incorreta, a gente pode marcar a letra C. Se ele dissesse que pertence a A, nesse caso, isso era verdade, porque tudo isso eu posso entender como um elemento só do conjunto, que no caso aí seria o terceiro elemento, aí pertenceria, tá certo? Mas não está contido em A, então letra C ela é falsa. Quinta questão. O número de dois algarismos é tal que a soma de seus algarismos é 13 e o algarismo das dezenas é uma unidade maior que o dobro do algarismo das unidades. A metade desse número é. Então, é importante vocês observarem essa última linha aí, que é o comando da questão que nós chamamos. Ele quer saber a metade desse número, então ele não quer saber o número. A gente vai encontrar o número e, encontrando o número, a gente vai calcular essa metade, tá bom? Eu vou fazer de duas maneiras. Eu vou fazer o cálculo passo a passo e depois vou dar uma dica de questão para que vocês analisem somente as alternativas e aí vocês vão chegar no resultado mais facilmente. Eu não sei que número é esse, estou chamando esse número de xy e a questão me faz a primeira afirmação dizendo que a soma dá igual a 13. A soma dos seus algarismos é 13. Então, se a soma dos algarismos é 13, isso quer dizer que x mais y é igual a 13. Então, a gente chega aí diante de uma primeira equação. Uma outra afirmação que ele nos traz é que o algarismo das dezenas é a unidade maior que o dobro do algarismo das unidades. Então, como o número é xy, o y representa as unidades e o x representa as dezenas, né? Então, olha a afirmação aí, ó. O algarismo das dezenas, que quem é o algarismo das dezenas? É x. É uma unidade maior que o dobro do algarismo das unidades. Quem é o algarismo das unidades? É y. O dobro de y, 2y, só que é uma unidade a mais, então mais 1. Isso quer dizer que a gente consegue chegar em outra equação. X é igual a 2y mais 1. Por quê? A gente sabe que as unidades é y e dezena é x. Então, como ele afirma, o algarismo das dezenas, então vai ser x. Então, x igual unidade maior que o dobro do algarismo das unidades. A unidade é y, o dobro de y, 2y, só que é a unidade a mais, então mais 1. Nós temos essas duas equações, x mais y igual a 13, x igual a 2y mais 1. Então está aqui as duas equações, tá certo? O que é que eu posso fazer? No lugar de x, da primeira equação, eu posso colocar 2y mais 1. Então, onde tiver x, eu posso tirar esse x e colocar 2y mais 1. Observe a equação de baixo. Eu tenho x mais y igual a 13. Então, vou tirar esse x e vou colocar 2y mais 1. Fazendo isso, vai ficar 2y mais 1 mais y igual a 13. 2y mais y é 3y. Esse 1 está positivo, passa negativo. E 13 menos 1 é 12. Então, 3y igual a 12. 3 vezes quanto que dá 12? Ou 12 dividido por 3 dá igual a quanto? A 4. Então, isso quer dizer que meu y é 4. Para nós encontrarmos o x, eu vou pegar a primeira equação lá de cima. X igual a 2y mais 1. Então, se tiver y, eu posso colocar 4. Então, x igual a 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 1 é 9. Então, x igual a 9. Qual foi o número que a gente pensou? Não foi xy? Então, onde tiver x, eu coloco 9. E onde tiver y, eu coloco 4. Então, meu número é 94. Só que a questão não quer saber qual é o número, quer saber a metade desse número. E a metade de 94, ele é igual a 94 dividido por 2, que dá igual a 47. Dentre as alternativas, 47 é a letra E. Então, a gente finaliza essa questão 5. Nesse momento, eu vou dar a dica de questão, porque vocês podem pensar, bom, eu não teria um raciocínio como esse, porque eu teria que encontrar duas equações e fazer manipulação para me encontrar os dois valores, x e y, né? Aí vamos para essa dica de questão aí. Nós sabemos que só tem uma resposta correta, tá certo? As alternativas que vai nos trazer é a metade do número. Então, nós temos as alternativas 29, 38, 42, 36 e 47. O que é que eu vou fazer? O dobro desse valor. Porque se esse valor representa a metade do número, se eu dobrar essa metade, eu vou chegar no próprio número. Então, eu vou fazer o dobro de 29 é 58.
O dobro de 38, 76. O dobro de 42, 84. O dobro de 36, 72. O dobro de 47, 94. Tá certo até aí? Qual a afirmação que ele diz? Que a soma desses dois algarismos está igual a 13. Então vamos fazer a soma. 5 mais 8 é 13. 7 mais 6 é 13. 8 mais 4 é 12. 7 mais 2 é 9. E 9 mais 4 é 13. Bom, eu percebo que teve aí duas alternativas que não somou 13, que é a letra C e a letra D. Então a gente já pode eliminar a letra C e a letra D. O que é que ele diz? Que o algarismo das dezenas é uma unidade maior que o dobro do algarismo das unidades. Então a gente já sabe que o algarismo das dezenas é maior que o das unidades. Não é isso? Observa que o primeiro número, 58, o 5 é das dezenas. E 5 não é maior que 8. Então eu também já posso eliminar a letra A. Eu percebo que o 7 do 76, que é a letra B, ele não é o dobro de 6 mais 1. Porque o dobro de 6 mais 1 é 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Então também posso eliminar a letra B. Aí nos resta somente a letra E, tá certo? E aí satisfaz as duas condições da questão. A soma dá 13, então observa que dá 13. O algarismo das unidades aí do 94 é o 4 e das dezenas é o 9. Observa que o 9 é o dobro de 4 mais 1, porque 2 vezes 4 é 8, 8 mais 1 é 9. Então a única alternativa que satisfaz as duas condições impostas pela questão é a letra E. Então é importante vocês aprenderem essa dica, porque existem questões que pode ser que vocês não visualizem a solução, mas vocês podem fazer os testes aí pelas alternativas. E às vezes testar as alternativas sai mais rápido do que você fazer o cálculo propriamente dito, tá bom? Então guarda essa dica de questão. Questão 6. A soma 8 decâmetros mais 6 hectômetros mais 10 metros é igual. Eu percebo que nas alternativas vai nos trazer as unidades de medidas hectômetro e decímetro. Então a gente vai fazer a soma, transformar para hectômetro e depois eu vou fazer a transformação para decímetro e nós analisaremos qual alternativa satisfaz, tá certo? Então eu quero fazer a soma, tá aí 8 decâmetros mais 6 hectômetros mais 10 metros. Inicialmente eu vou transformar tudo para hectômetro. Então eu vou transformar 8 decâmetros em hectômetro e vou transformar 10 metros em hectômetro. O 6 já está em hectômetro, então não precisa eu transformar, tá certo? Para isso eu vou trazer novamente a tabela. 8 decâmetros, observa que da esquerda para a direita é a terceira unidade de medida. Eu vou transformar para hectômetro, então eu vou voltar uma casa decimal. Eu vou dividir por 10. 8 dividido por 10 é só voltar uma casa decimal, então vai ficar 0,8. Mais 6 hectômetro, deixo da mesma forma. Agora eu vou transformar 10 metros para hectômetro. Eu volto duas casas, ou seja, eu divido por 100. Voltando duas casas, vai ficar 0,1. Então, essa soma, na verdade, vai ficar da seguinte forma: 0,8 mais 6 mais 0,1. Somando tudo aí, vai dar 6,9 hectômetros. Então, está aí 6,9 hectômetros. Eu vou transformar essa soma também para decímetro, que ele quer, as alternativas também vêm em decímetro. Se eu estou em hectômetro, esses 6,9 hectômetros, eu vou transformar para decímetro. Se eu estou em hectômetro e vou para decímetro, eu tenho que avançar quantas casas? 1, 2, 3, tá certo? Eu vou multiplicar por 1000. Para mim avançar 3 casas, eu já tenho uma casa. Então, basta eu colocar 2 zeros. Então, vai ficar 6.900 decímetros. Tá aí. Vamos olhar as alternativas. Então, nas alternativas, se tiver 6,9 hectômetro, eu marco. Se não tiver, eu marco 6.900 decímetros. Dentre as alternativas, 6.900 decímetros, letra D. E a gente finaliza aí essa questão. Ok? Próxima questão. Questão 7. Sejam os conjuntos A, B e E, conjuntos tais que A e B são subconjuntos de E. O que é subconjunto? É que todo elemento de A e de B também é elemento de E. Isso quer dizer que A e B
está contido em E. O conjunto é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele afirma também que a interseção A e interseção B é igual a 2 e 3, o que é a interseção é que está tanto em A quanto em B. Esses elementos estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ele fala que a diferença de E menos A é igual a 4, 5, 6. O que é que isso quer dizer? Que esses elementos pertencem ao conjunto E, mas não pertencem ao conjunto A. E menos B é igual ao conjunto composto pelos elementos 1, 5 e 6. O que é que esse E menos B quer dizer? Os elementos que estão em B, que estão em E, mas não estão em B. E aí ele quer saber a união B, tá certo? Tem as alternativas. Eu vou fazer essa questão de duas formas. A primeira maneira é o seguinte. Inicialmente tem um conjunto E. Então o conjunto E e o conjunto B são formados também por algum desses elementos, já que A e B está contido em E. Uma afirmação que ele nos traz é que a interseção é 2 e 3. Se a interseção é 2 e 3, quer dizer que esse 2 e 3 está em A e também está em B. Então, meu conjunto A, eu já posso colocar 2 e 3 e meu conjunto B também 2 e 3. As outras duas afirmações que a questão nos traz é que E menos A é igual ao conjunto formado pelos elementos 4, 5, 6. E menos B é o conjunto formado pelos elementos 1, 5 e 6. O que é menos A? Que está em E, mas não está em A. Então percebe que o 5 e 6 não está em A e também não está em B, porque o E menos B, o 5 e 6 também aparece. Então eu já sei que nem o 5 e nem o 6 estão em A e nem estão em B. Observa que o 4 não está em A, porque E menos A tem o elemento 4. Só que o elemento 4 ele está em B, porque o E menos B não apareceu o 4. Então já posso colocar o 4 em B. Outra coisa, o 1 também está em A. Por que está em A? Porque ele não está em B, tá certo? Então eu posso colocar o 1 no A e o 4 no B. Fazendo isso, colocando esses últimos elementos, a questão quer saber a união. Para saber a união, basta juntar tudo, só que eu não preciso colocar os repetidos. Então, colocando em ordem crescente, vai ficar 1, 2, 3 e 4. Dentre as alternativas, você vai procurar qual a alternativa que representa esse conjunto aí, com os elementos 1, 2, 3 e 4. Uma outra forma de você fazer seria pelo diagrama. Olha só, aqui são todas as afirmações da questão. Eu vou começar pela interseção, vou colocar dois conjuntos A e B, eles se intersectando, e o conjunto E contemplando o A e o B. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vamos entender por quê. Observa que o 2 e 3 está na interseção, está aí. O E menos A é todo o conjunto E, mas eu não vou olhar para o conjunto A. Se você não olhar para o conjunto A, vai sobrar seus elementos quem? 4, 5 e 6, como está aí no enunciado da questão. E menos B, eu não vou olhar para o B agora. Se nós não olharmos para o B, a gente vai ter os elementos 1, 5 e 6 de fato. E se eu olhar só para o A, eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Se eu olhar só para o conjunto B, eu vou ter os elementos 2, 3 e 4. Se eu olhar para todo o conjunto E, eu vou ter os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E se eu olhar para a interseção, eu vou ter o 2 e o 3. Então satisfaz todo o enunciado da questão, tá certo? E aí se eu vou fazer a união de A com B, é todos os elementos que estão em A, juntando com todos os elementos que estão em B. Então vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Dentre as alternativas, a gente vai marcar aí, vamos observar qual a alternativa aí, 1, 2, 3 e 4. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver a alternativa. Dentre a alternativa, a gente vai marcar 1, 2, 3 e 4, letra B. Então, sétima questão, letra B. Vamos aí para a questão número 8. Na questão número 8, vai dizer o seguinte. Uma empresa adquiriu 20 computadores iguais e pagou um total de R$15.000.
Se ela conseguisse um desconto de 12% no valor total, quanto economizaria? Então, esse desconto representa a economia que ela teria. Então, basta eu calcular quanto é 12% de 15 mil. 12% de 15 mil é 12 sobre 100 vezes 15 mil. Tá certo? Eu cancelo esses dois zeros do 15 mil com os dois zeros de 100. Então vai ficar apenas 150 vezes 12. 150 vezes 12 vai nos dar um valor de 1.800. Então eu teria um desconto aí de R$ 1.800 em relação a 15 mil. Esse é R$ 1.800, nesse caso, letra C. Essa questão 9 na lista de vocês, que vocês receberam, ela é igual a uma questão anterior que nós fizemos. Aí eu mudei um pouquinho ela. Eu disse que a soma, em vez de 13, eu coloquei 7. Tá certo? Então a única mudança que eu fiz na questão foi, em vez da soma dar 13 dos algarismos, agora a soma dá 7. Aí essa questão eu vou deixar para vocês tentarem. Vocês podem tentar por os dois caminhos que eu coloquei, que é fazer o cálculo, chegar nas duas equações, ou testar as alternativas, tá bom? Então essa questão vai ficar aí para que vocês tentem resolver. Para finalizar a aula, a gente vai para a questão número 10. Questão 10 diz o seguinte: na produção de calçados, uma indústria tem um custo fixo mensal de R$15 mil, mais um custo variável de R$ 2,50 por unidade produzida. Sabendo que os custos totais, que são os fixos mais os variáveis, no mês de junho, totalizaram R$40 mil. Pode-se afirmar que o número de unidades produzidas no mês foi de... Então ele quer saber o número de unidades produzidas aí no mês de junho, tá certo? Aí eu coloquei julho, mas foi uma digitação, aí é junho. Vamos procurar aí quantas unidades foram produzidas no mês de junho. A questão afirma que no mês de junho foram 15 mil. Como é isso? É o custo fixo mais o custo variável, tá certo? Como é o custo variável? Ele disse que é 2,50 por unidade produzida, e eu chamei de X a quantidade de unidades produzidas. A questão afirma que esse valor foi de 40 mil, tá certo? O custo fixo foi de 15 mil, então a gente substitui aí onde tem custo fixo 15 mil, mais 2,50 vezes X, igual a 40 mil, tá certo? Que foi aí o custo total no mês de junho. A gente está diante de uma equação do primeiro grau, basta passar esse 15 mil para o segundo membro, ele passa subtraindo, 40 mil menos 15 mil vai dar 25 mil, e aí esse 2,50 eu posso passar ele dividindo, então vai ficar x igual a 25 mil dividido por 2,50 ou 2,5, tá certo? Para você dividir com número decimais é bem fácil. Observa aqui embaixo eu tenho uma casa decimal, então basta eu acrescentar um zero no numerador. Então, em vez de 25 mil, vai ficar 250 mil. Então, vai ficar 250 mil dividido por 25. Ao fazermos a divisão, você pode dividir passo a passo, ou você pode entender o seguinte: 250 mil é a mesma coisa de 25 vezes 10 mil. Aí você pode cancelar o 25 com 25, e aí sobra só 10 mil. Então, quer dizer que foram 10 mil unidades produzidas no mês de junho. Dentre as alternativas, procura lá onde é que tem 10 mil, tá certo? Então, a gente encerra mais uma aula. Obrigado aí por ter assistido o vídeo, bons estudos e até o próximo vídeo.